Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Iremos iniciar agora a nossa sessão do dia 27 de janeiro de 2021, turno da manhã, turma 3401, primeira turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão deste CARF. Temos quórum regimental para iniciar a sessão, então eu vou iniciar com o item número 41 da nossa pauta de julgamento, recorrente a Ciência e Soluções Ambientais, relatoria do conselheiro Leonardo, a quem eu de imediato passo a palavra. Pois não, presidente, é um caso bastante simples, bastante conhecido daqui, é um caso de erro no preenchimento de DACOM e DCTF. É um recurso contra a Acórdão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente manifestação de conformidade. É uma declaração de compensação de COFINS, recolhida em 2010 no valor de R$65 mil. E, se me permitir, eu já vou direto para o voto. É bastante simples, realmente. Então, a divergência se restringe à possibilidade de aproveitamento de crédito quando da retificação de obrigação acessória após a ciência do despacho decisório. Nós já temos posicionamento aqui na turma a esse respeito, mas, nesse caso, o que se apresenta é meramente a retificação dessas obrigações acessórias e ela não é suficiente para testar o direito creditório após a emissão do despacho decisório. Então, em nenhum momento recorrente nesse caso se desincumbiu do ônus probatório, então eu proponho manter a decisão recorrida. É como voto. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 42 da pauta foi retirado, né? Foi retirado de pauta. Item 43 também retirado de pauta e era um paradigma. Os repetitivos também saíram, então vamos ver para onde é que a gente vai agora. Item 57 também foi retirado de pauta. Item 58, também retirado de pauta. Item 59... Auto shopping. Pronto, então vamos ao item 59 da pauta, relatoria da doutora Fernanda Cotizias, passo a palavra. Já está na pasta, tá bom? São embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face a recurso, a acórdão dessa turma de minha relatoria, que negou provimento ao recurso voluntário. Até aqui, desculpa, eu esqueci de transcrever a ementa, eu vou corrigir esse erro depois. Mas, basicamente, eu vou tocar nos motivos. Em apertada síntese, o presente processo refere-se ao lançamento de PIS/COFINS derivado da desconsideração do regime de apuração do lucro presumido pela fiscalização, diante da constatação de que houve omissão de receitas. Assim, por meio de arbitramento, a fiscalização apurou a base de cálculo e realizou o lançamento complementar das contribuições nos moldes do regime do lucro real. No acórdão embargado, o colegiado entendeu pela procedência do lançamento. Cientificada do referido acórdão, a contribuinte apresentou embargo de declaração, alegando que houve omissão da relatora em relação à competência para julgar a lide. Argumenta que o acórdão é nulo diante do fato de que o lançamento em questão decorre de procedimentos conexos e ou reflexos dos fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL, cuja competência para julgamento seria da primeira seção, nos termos do artigo 2º, inciso 4º do anexo 2º do regulamento do CARF, do RICARF. É o relatório. Nos termos do artigo 65 do regimento interno, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão, contradição ou obscuridade entre a decisão e seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar-se a turma e poderão ser opostos mediante petição fundamentada no prazo de 5 dias contados da ciência do acórdão. Diante disso, ainda que a análise do exame de admissibilidade dos referidos arestos pelo presidente da primeira turma ordinária tenha havido sua admissão, ouso dele discordar. Na verdade, aqui do presidente à época, né? Não é mais o mesmo.
Entendo que os presentes embargos não merecem acolhimento, já que a hora embargante teve diversas oportunidades de se manifestar sobre a questão no curso do processo, questão da competência, né? E não o fez. A exemplo do momento da realização do sorteio de distribuição do processo no CARF, ou mesmo abrir mão de realizar sustentação oral quando o recurso voluntário foi julgado por esta turma. Assim, diante da inexistência de discussão nos autos pela contribuinte sobre a questão da competência, não há que se falar em omissão do relator quanto ao ponto que deveria se pronunciar, simplesmente porque o ponto nunca foi levantado ou trazido à apreciação da turma. Não obstante, apenas para fins de argumentação, entendo que, mesmo que conhecidos, os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que os fatos dos autos não coadunam com a previsão do artigo 2º, inciso 4º, do anexo 2º do RICARF, se não vejamos. E aí eu coloco, e a questão aqui é que que só vai ter, essa competência só vai para a primeira sessão quando os fatos forem reflexos do imposto de renda, formalizados com base nos mesmos elementos de prova. Então, aqui tem que ter essa questão do reflexo. Ora, conforme se verifica no RICARF, delega a competência para julgamento de PIS/COFINS da primeira sessão apenas nos casos de lançamentos reflexos e pautados nos mesmos elementos de prova. Isso significa que não basta que os fatos que motivaram o lançamento pela fiscalização sejam os mesmos do lançamento do imposto de renda, mas que haja situação reflexa entre os tributos indicados. No caso dos autos, o que houve foi a omissão da hora embargante quanto à receita total da empresa que deveria ter sido oferecida à tributação, de modo que a empresa conseguiu artificialmente permanecer no regime de lucro presumido. Tal omissão se deu não apenas a título de imposto de renda, mas também de PIS/COFINS, não tendo cumprido as obrigações principais e acessórias. Ao verificar a inexatidão das informações prestadas pela empresa entre os anos calendários de 2012 a 2015, a fiscalização iniciou o procedimento fiscal para apurar o ocorrido, conforme destacado no TVF. E aí eu coloco tudo o que aconteceu, inclusive todas as DACONs dela, relativas a PIS/COFINS, estavam zeradas. Ela nem recolheu o PIS/COFINS, tá? Então, além disso, além da questão do PIS/COFINS do lucro real ser diferente do lucro presumido, ela sequer tinha oferecido a tributação à questão de lucro do PIS/COFINS. Conforme se verifica acima, a fiscalização atuou simultaneamente em várias frentes, não se tratando, como faz crer a embargante, que os valores de PIS/COFINS foram meros reflexos das infrações à legislação do imposto de renda. Inclusive, o TVF traz tópico específico para as infrações de PIS/COFINS, folha 6 a 8, cuja argumentação e conclusão sequer mencionam as obrigações relativas ao imposto de renda da pessoa jurídica, tendo como base legal apenas as normas específicas sobre a matéria, quais sejam a Lei 10.637 e 10.833. Ademais, ainda que a definição de regime tributário, real ou presumido, impacte a forma de apuração do imposto de renda, sua determinação também afeta diretamente a determinação das alíquotas e recolhimento de PIS e COFINS, o que reforça a atuação da terceira seção no julgamento do presente processo por ter competência originária sobre tais tributos, conforme disposição do artigo 4º, inciso 1º do anexo 2 do RICARF. Nesses termos, não verificada a omissão alegada, voto por não conhecer os embargos de declaração. É como voto. Doutor Fernando, então, no caso, nem houve esse questionamento já, porque, na verdade, com a distribuição do processo, o contribuinte já teria imediatamente condições de perceber para onde é que foi, e ele poderia ter se manifestado já de imediato, né? E mesmo na hora da sustentação oral, ele nem sequer acompanhou o julgamento, e se vocês forem olhar os autos, na época, assim, foi um julgamento super simples, porque é uma fratura exposta, assim, é um caso, assim, de fraude e fiscalização muito grande. Eu entendo em relação à argumentação da doutora Fernanda, que poderia o contribuinte ainda questionar, está no direito dele. Eu, inclusive, acompanho o raciocínio dela e realmente entendo que, nesse caso, a competência é mesmo da terceira seção. Mas entendo que seria uma dúvida razoável a ser questionada pelo contribuinte. Mas isso é caso de recurso especial. Não é caso de apresentar embargos de declaração, porque não houve omissão nenhuma, nem contradição, nem obscuridade a ser suprida, nem lapso material. Então, se o contribuinte ainda achar que realmente não houve que a competência não é nossa, se ele discordar, ainda cabe ele discutir isso em recurso especial. Mas eu, já antecipando meu voto, entendo que o caso aqui, na verdade,
não seria nem de negar, seria realmente de rejeitar os embargos. Alguém pediu palavra aqui, não foi? Não? Tá. Marcos. Só uma coisa. É omissão de receita, né? A omissão de receita dos aluguéis lá é o mesmo fato ali que sobre o processo do RPJ. Não é omissão de receita, não. O que é que aconteceu aí? Desculpa já te interromper, mas já indo logo no ponto. A questão aí é de mudança de regime de apuração. Então, quando você tem a sua situação aí que você está descrevendo, de simples omissão de base de cálculo, o contribuinte, em ambas as situações, antes e depois da fiscalização, ele estava no não cumulativo ou estava no cumulativo. Se ele estava no não cumulativo, não tinha crédito nenhum a discutir. Foi simplesmente alteração de base de cálculo, omissão de receita, aí a competência da primeira sessão. Só que agora houve uma mudança de regime de apuração. E que envolve a apuração de crédito. O auditor ele não pode simplesmente alterar o regime, lançar o débito que ele apurou, a diferença da omissão, e esquecer os créditos do contribuinte. Porque a omissão de receita é clássico, né, desses processos que são reflexos. Né? Você lança o RPJ e o reflexo no PIS/COFINS, né? Então você está dizendo que não é esse o caso. Então o processo está no caso para ser julgado, o do RPJ, né? E a DRJ julgou junto os dois processos. Eu estava entendendo que seria reflexo, sim, e que teria essa questão da competência. Eu acho que vai além até, porque na verdade ele não recolheu nada a título de PIS/COFINS, todas as declarações dele foram zeradas. Então, aqui a gente tem uma questão de PIS/COFINS que não é só questão de reflexo de RPJ. Na verdade, ele descumpriu todas as obrigações. A questão da mudança de regime tem reflexo aqui, mas não é só isso. Doutor Marcos, você vai abrir uma divergência, então? Bom, eu vou acompanhar a relatora no sentido de que, realmente, se houver outros elementos, além da omissão de receita, né, que são de competência da terceira, aí eu acompanharia a relatora. De qualquer forma, nós temos uma preliminar a ser votada. Então, a primeira coisa que a gente vai votar aqui é acolhimento ou rejeição dos embargos. Então, a conselheira, ela votou pela rejeição dos embargos, porque ela não entende que houve nenhuma omissão a ser suprida. Alguém tem divergência em relação a isso? Bom, então eu acho que o processo já está decidido, a não ser que alguém queira acompanhar pelas conclusões, que a doutora Fernanda retire essa parte, eu acho que também não é o caso, né? O que eu estou entendendo. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração. Próximo processo da pauta é o item 60. Unimed Campinas, relatoria do conselheiro Leonardo. Com a palavra. Pois não, presidente. Esse também é um caso bastante simples. Eu vou me limitar a resumir, porque ele é bem simples mesmo. Aqui é um encontro de contas em que havia ação judicial não transitada em julgado. A DRJ aplicou o 170A. A defesa do contribuinte, nesse caso, é no sentido de que ele ingressou com a ação judicial no momento anterior à edição da lei complementar que introduziu o dispositivo 170A. Mas isso é irrelevante, porque a relevância é quanto ao momento do encontro de contas. Então, eu confirmo a decisão recorrida e nego provimento. Não sei se ficou claro para todo mundo. Sim. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta foi retirado, né? O Conchel. 62, Sabre.
tem pedido de sustentação, 63 tem pedido de sustentação. Então, nós encerramos amanhã. Confere isso mesmo, Fernanda, você que acompanha de todo mundo. Tá, encerramos, né? Encerramos. Ok. Então, eu peço ao Leonardo e ao apoio para encerrar a gravação.